Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade e vergonha nos estudos. Vocês vêm me falando muito sobre isso, principalmente lá no Instagram, que é onde a gente mais conversa, sobre como lidar com isso, porque, nossa, chega uma prova importante, você acaba indo muito mal, e não é nem porque você não estudou, é mais pela ansiedade, ou você não consegue fazer perguntas durante a aula online, principalmente porque você às vezes nem conhece a pessoa que está do outro lado da tela. Às vezes apresentar um trabalho dá aquele nervosismo, você treinou um monte, chega na hora de te dar branco e você começa a ficar nervosa. Enfim, eu vou falar bastante sobre esse assunto, como lidar, porque não dá pra assumir com isso do nada, é bem gradativamente essas evoluções, e eu queria falar um pouquinho com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo mais conversa, já não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeos aqui, tá? Segundo, quarto e sábado, 5 horas da tarde, segundo, quarto e sábado, 5 horas da tarde. Também já fiz um vídeo sobre preguiça nos estudos, e me conta aqui embaixo outro tema que vocês querem que eu traga. Pode ser sobre produtividade, procrastinação, nota baixa, enfim, qualquer tema que você quer que eu traga aqui para dar algumas diquinhas e conversar com vocês, só comentar aqui embaixo. Esses dois temas estão muito interligados um com o outro. Por isso até que eu quis trazer esse vídeo pra vocês, não trouxe separado, porque tipo, eles são muito interligados. Então assiste o vídeo até o final pra você conseguir entender tudo, pegar todas as dicas e conseguir aplicar isso na sua rotina. A primeira coisa é que tanto a ansiedade quanto a vergonha, elas são muito comuns, mas não é porque elas são comuns que quer dizer que elas são normais, bem pelo contrário. A partir de um momento, isso pode começar a te prejudicar de uma forma não só nos estudos, como na sua vida normal, no seu trabalho, enfim. E aí isso começa a ser algo muito prejudicial e a gente tem que cuidar. Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre a ansiedade, como que ela afeta nossos estudos, nosso dia a dia, de diversas formas, gente. Eu acho que vocês aí já sabem, além daqueles sempre sintomas, tipo, dá um taquicardia, assim, chega um trabalho e você começa a ficar desesperada, você não consegue nem ligar o microfone pra falar, tipo, bom dia pro professor, com medo do que tá acontecendo. Enfim, começa a vir várias coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu queria falar é você encontrar, tanto na timidez quanto na ansiedade, é encontrar a raiz do problema, assim. Na ansiedade sempre costuma ser mais ou menos a mesma coisa, tipo, pensar muito no futuro. E acabar não vivendo o momento e, tipo, ficar se preocupando muito com a próxima coisa, e a próxima coisa, e a próxima coisa, e ficar pensando muito no futuro acaba afetando o seu presente. Então, vamos dizer, você tá fazendo um exercício que a sua professora mandou, nem vai ter nada, gente. Só tá fazendo exercício ali, você já tá pensando, não, mas já vou fazer esse exercício pra terminar pra prova. Aí, quando você vai fazer a prova, você vai ficar pensando na prova e na nota que você vai tirar naquela prova. Aí muda o exercício e fica, nossa, que matéria é essa? Essa matéria vai cair no Enem? Essa matéria vai cair na prova? Essa matéria... E você fica tipo, meu Deus, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E você nunca foca realmente no que tá acontecendo ali agora. Isso começa a gerar uma afobação de, tipo, terminar pra conseguir resultados. Até porque ficar muito ansioso pode trazer essas coisas ruins, como por exemplo, nossa, você ficou estudou um monte, chegou na hora da prova, você ficou muito afobada, assim, muito ansiosa, pensando muito na sua nota, que você precisa tirar uma nota tal, tem que tirar a nota máxima, e vai ver o resultado, foi um resultado abaixo do que você tinha expectativa. Isso vai gerar muita frustração. Isso vai ficar para um próximo vídeo, mas só querendo alertar aqui para vocês. Quando você não foca naquilo que você tá fazendo, normalmente você não vai tão bem quanto você espera. Principalmente nesse negócio de ansiedade, porque além de você não estar focada no que está acontecendo na hora, você está pensando no próximo passo sempre, você começa a criar muita expectativa, ou até pensar em, tipo, várias coisas ruins que podem acontecer naquela hora. Então, você tá fazendo aquela prova, aí você pensa, nossa, e se o tempo estiver acabando, eu não vou conseguir entregar a prova? E se eu tiver feito tudo bonitinho e acertado tudo, só que aí na hora de entregar deu erro e o professor não conseguiu pegar a prova? E fica esse sempre, E uma coisa que eu venho percebendo, eu tenho bastante esse negócio, tipo, eu era mais afobada, assim, quando era prova presencial, não que agora eu não fique tanto. Eu fico mais em provas, tipo, que eu nunca consigo acabar no tempo e tal. Aí eu começo a ficar meio desesperada, assim. Mas eu percebi algumas coisas que são, tipo, muito boas. Então, não ficar pensando muito o que vai acontecer depois disso e depois disso. Você precisa focar no que você tá fazendo agora e só nisso, entendeu? Porque muita gente, eu também, não vou mentir, todo mundo fica pensando,
ai, eu vou estudar agora pra isso, porque eu tenho certeza que isso vai cair no Enem, e depois do Enem, se eu passar no Enem, eu já vou estar cursando uma faculdade que eu quero, eu vou exercer uma profissão que eu quero fazer. Então, tipo, você ainda tá no fundamental fazendo uma prova de biologia e você já tá pensando, tipo, quando você se formar na faculdade, entendeu? Olha a distância disso. E aí você começa a colocar muita pressão em si mesma, e isso, obviamente, que não vai ser coisa boa. E o negócio da expectativa que eu falei é muito real, e eu venho percebendo mais isso agora no primeiro, que, tipo, a gente sempre acha que, assim, ó, é uma montanha, e o prêmio que a gente ganha só vai estar aqui no final dessa montanha. A gente vai escalando, nossa, vai passando por muitas dificuldades, mas chegou aqui, recompensa tudo, ficou feliz, alegre, pulou de alegria. Mas não é assim. Vou falar a verdade pra vocês, essa é a montanha. Enquanto você tá subindo aqui, isso aqui é o mais importante, o caminho é o mais importante até você chegar no final. Mas por que eu tô falando isso? Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Às vezes, numa prova você não foi tão bem, mas se você pensa um pouco antes dessa prova, que você fez exercício, nossa, ficou muito feliz porque você fez um exercício tal, tava testando, enfim, fez o exercício do ITA, e conseguiu acertar, eu tenho certeza que você fica muito feliz. Agora, se você acerta esse mesmo exercício na prova, não é essa mesma felicidade, porque, tipo, você já acertou antes, você já teve tudo isso. Às vezes você acertou você fez 10 exercícios, tipo, sem valer nota, só pra treinar mesmo, acertou e esse aí foi do ITA, ou foi, sei lá, da FUVEST, enfim, a faculdade que você acha, tipo, bem elevada. E se você já pula de alegria. Agora, se você acerta todas as questões na prova, depois de toda essa caminhada que você fez, nossa, passando por dificuldades, passando por altos e baixos, você chega na prova, tira 10 e, tipo, você não sente a mesma felicidade que você sentiu quando você acertou aquela questão, por exemplo. Então é isso que eu quero demonstrar. Tem essa montanha, aqui o final é uma recompensa, mas não quer dizer que você só vai ser feliz, só vai ser, nossa, super bem feliz quando você chegar aqui no final. O que importa é a caminhada, e a caminhada é o quê? O presente. Então, se você tá fazendo exercícios, foca no exercício. Uma dica que eu dou pra vocês é pensar nessa prova importante, nessa tarefa importante, nesse trabalho importante, como se fosse só mais uma tarefa do seu dia. Sabe o planejamento que a gente costuma fazer todos os dias, todos os santos dias? Tenho certeza que você faz isso daí, hein? Planejamento diário pra gente ficar organizado. Pensa que aquilo, fazer prova tal, é só mais uma tarefa que você vai cumprir. Quando você, eu vou arrumar minha cama, arrumou a cama, cumpriu. Agora eu vou fazer dever tal. Fez dever tal, cumpriu. Agora eu vou fazer prova tal. Não deixa essa prova ser um bicho de 7 cabeças e que você já fica pensando, nossa, mas e se eu for mal? Se eu tirar abaixo de 5, eu já tô de recuperação e aí eu vou depois ter que repetir de ano, entendeu? Tenta não criar ao máximo situações ruins. É só uma prova é só mais uma tarefa que você tem pra fazer no dia. Eu vou fazer essa prova, fechou, se fui bem, se fui mal, eu já fiz essa prova, já foi, e eu vou fazer o próximo tópico da minha lista diária. Isso vai te acalmar, entendeu? Vai parecer uma coisa rotineira. Quando é algo da nossa rotina, quando é algo muito semelhante ao que a gente tem no nosso dia a dia, aquela coisa parece mais insignificante, parece ter menos valor. Então, não tô dizendo pra você não estudar pra aquela prova aí de qualquer jeito, mas só tô falando pra você que sempre tem essa ansiedade de fazer prova tal, de apresentar tal trabalho, só pense como aquilo é algo rotineiro, que você faz todo dia, que você já tá acostumado em fazer aquilo e que vai dar tudo certo, confia em mim. Outra coisa também sobre ansiedade que pode ajudar é ter hábitos mais saudáveis, assim, tipo, ter algum lugar pra liberar aquela sua ansiedade. Então, hábito saudável, por exemplo, fazer meditação antes de começar a aula, fazer um exercício físico, se alimentar melhor, e também fazer alguns hacks. Isso aí eu chamo de hacks mesmo. Por exemplo, eu tenho que apresentar um trabalho, acha um hack que dá certo pra você. Por exemplo, porque agora online é mais fácil, né? Tem tudo ao nosso alcance. Então, ficar tomando água, pegar uma bolinha e ficar amassando. Tipo, esses hacks mesmo. Além de, claro, trabalhar o autoconhecimento. Isso daí é muito aos poucos, muito. E vai demorar. Confia em mim, vai demorar, vai ser bem difícil. Eu até hoje tô meio perdida, mas trabalhar o autoconhecimento, o que dá certo pra você, o que não dá certo pra você, como você pode melhorar o que você já faz. Bora pro próximo tópico, que vai ser um pouco sobre a vergonha. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa bastante tímida
e eu vou falar algumas coisas que me ajudaram e me ajudam até hoje. Então, para cada cenário existente e que você tem vergonha, você vai ter que lidar de alguma forma, não é? Você acha uma forma que deu certo para aquele cenário que vai dar certo para os outros cenários. E que cenários são esses? Às vezes pode ser fazer uma pergunta durante a aula, às vezes pode ser apresentar um trabalho, às vezes pode ser, sei lá, ligar a câmera durante a aula, pode ser, enfim, diversos tópicos que você vai ter que lidar separadamente com cada um deles, procurando uma solução separadamente para cada um deles. Óbvio que fazer... você achou um negócio que dá certo pra você quando você apresenta o trabalho, pode dar certo também quando você for ter que fazer uma pergunta, mas não necessariamente. A primeira coisa, como ansiedade, você tem que achar o que tá causando a sua timidez, qual a coisa que mais te traz timidez e como descobrir isso, porque você não tem vergonha de apresentar o trabalho, você tem vergonha do que as pessoas vão pensar do trabalho que você acabou de apresentar. Ou você não tem vergonha de fazer uma pergunta, você tem vergonha do que as pessoas vão pensar, vão pensar daquela pergunta que você está fazendo. Você já tá pensando, tipo, por isso que é interligado com a ansiedade, que aí você tá pensando o que os outros vão pensar de você e começa a criar vários cenários que nem existem. Então, acho que o primeiro cenário, assim, seria a insegurança e o medo mesmo do que os outros vão pensar, do que o outro vai achar, do que o outro não tá nem aí pra você. A gente pensa muito nisso, tipo, nossa, hoje eu tô com essa roupa, a pessoa vai achar que eu tô repetindo a roupa faz 3 dias. A pessoa não tá nem olhando pra isso. A gente, no geral, é muito egoísta. Egoísta não é a palavra, eu acho, mas tipo, a gente pensa muito em si mesmo. Então, enquanto você tá pensando, nossa, o que será que ele vai achar do meu cabelo? O que será que tal pessoa vai achar da minha pergunta? O que será que vão achar do meu trabalho? Outra pessoa tá fazendo a mesma pergunta, só que pra ela mesma. O que será que vão achar do meu trabalho? Então, tipo, acaba que você não fica pensando no outro, você não fica reparando no outro. E nem o outro vai ficar reparando em você. Então, a gente cria situações muito maiores do que elas são, na verdade. Então, se você tem vergonha de fazer uma pergunta na aula, nossa, aquela pessoa vai me taxar de burra porque eu fiz essa pergunta mó fácil de responder. Nossa, ela vai falar que eu sou uma burra, vai pensar que eu sou burra. Gente, a pessoa deve estar dormindo na cama dela na aula, de verdade. Tenho certeza que na sua sala tem aquela pessoa que abre o microfone a cada 3 segundos pra fazer uma pergunta que o professor acabou de explicar. Eu tenho certeza que sua pergunta tá muito mais elaborada. Não tô falando nem, tipo, que você sabe mais que ela, mas é que você pensa tanto em eu faço essa pergunta mesmo, que no fim você vai acabar pesquisando no Google pra ver se isso é uma pergunta muito besta. Você vai ver a resposta, mesmo assim tentar perguntar, mesmo já sabendo a resposta, entendeu? É o trabalho do professor te responder, entendeu? Se ele achar que, nossa, eu não vou te responder porque você já deveria saber, o problema não tá em você, né? Você vai ter que caçar outros meios para responder a sua dúvida. Mas na maioria das vezes os professores devem responder, entendeu? Outra coisa que, além de ser insegurança, é o medo de tentar. Gostar da zona de conforto. Sabe a nossa cama? Eu sei que dá aquela preguiça de sair da cama pra ir estudar. Então, finge que aqui é a zona de conforto e você tem medo de ir lá encarar o novo. Como fazer pra encarar o novo? Como fazer pra sair da zona de conforto? Porque se você não gosta de sair da zona de conforto, você nunca vai sair de patamar. Você nunca vai ser uma pessoa acima da média. Não tô falando, nossa, seja pessoa acima da média e busque perfeccionismo, porque obviamente não. Mas tô falando que se você quer ser uma pessoa com resultados extraordinários em relação a você, né, buscar ser uma melhor versão de si mesmo, você precisa sair da sua zona de conforto. E pode parecer difícil, é um desafio mesmo. Não tô falando que é fácil você, nossa, pisar pra fora da cama. Porque não é. Então você precisa encontrar padrões e para esses padrões achar soluções. Vamos dizer que você tem problemas em fazer perguntas durante a aula, mas em uma aula específica você consegue conversar com o professor. Aí você começa a ver, por que nessa aula eu consigo falar com o professor, fazer as perguntas e nessa outra aula eu não consigo? Por que fulano de tal consegue fazer pergunta nessa aula e na outra aula ele costuma não fazer? Então, achar padrões. Eu vou dar um exemplo pra vocês em questão de apresentar trabalho. Eu tive que apresentar ano passado um trabalho de... Os 2 trabalhos que eu vou falar pra vocês foram no PowerPoint, só que foram de matérias diferentes, professores diferentes e uma temática diferente. Então, a primeira matéria foi de geografia, que eu tive que falar, acho que foi de alguma coisa da África, assim.
E a outra matéria foi de filosofia e eu tive que falar sobre bioética, alguma coisa assim. A base de tudo lá era sobre testes em animais, o que é algo que eu gosto muito de falar, porque, tipo, eu estudo bastante sobre isso. E aí eu fiz os 2 trabalhos, né? Eu que fiz o PowerPoint, eu que fiz e escrevi, fiz bonitinho. Na aula de geografia, eu fui a pessoa mais nervosa. Eu tive que treinar e treinar e treinar e treinar. E tava chegando a minha vez, eu comecei a, tipo, até tremer, juro. E eu fiquei muito nervosa pra apresentar. E aí, já no meu trabalho de filosofia, que foi de bioética, que eu já sabia e muito falar sobre aquele assunto. Eu falava, tipo, antes de ter pesquisado, eu já sabia sobre aquele assunto, já falava. Enfim, eu gostei muito mais daquele assunto e consegui falar, tipo, com muito mais clareza, adicionar informações a mais que nem no meu PowerPoint estava. Eu nem li o PowerPoint direito, eu falei o que eu sabia realmente. Então, qual foi o padrão aí? Por que eu consegui explicar bem nisso e não explicar tão bem nisso? Porque esse assunto eu conhecia, eu fui expert nesse assunto. Não tô falando que você precisa ser um megamente e conseguir explicar tudo que você acabou de escrever, não. Mas você tem que ter uma base muito, muito boa do que você escreveu pra você não chegar na hora e ser pega de surpresa. Vire expert naquele assunto e finge que você tá dando aquela mentoria, sabe? Que, tipo, você é autoridade naquele assunto. Porque se você é autoridade, se você acredita mesmo, parece ser bobo, mas funciona. Se você acredita mesmo que você sabe aquele assunto de cabo a rabo, se você é autoridade naquilo, ninguém vai poder te contrariar. Você pensa isso na sua cabeça. Então, se você sabe falar muito bem sobre rochas magmáticas e você tá confiante disso, quem é que vai falar pra você que você fez tudo errado no trabalho? Aquela pessoa que nem PowerPoint fez? Pra fazer perguntas, por exemplo, na aula, eu tenho muita dificuldade porque eu fico nervosa com o que o professor vai pensar. Finge que o professor é o Google, entendeu? Você não chega no Google e pesquisa e dá enter? Então, solta na lata, abre o microfone e fala. É seguir padrões, mas achar soluções pra você. Seguir padrões, mas adaptar pra você. É isso que eu quero dizer com esse seguir padrões. Então, não tô falando que isso, eu falei que você tem que ser a autoridade naquilo, que isso vai dar certo pra você. Não, por isso que você tem que testar, sair da zona de conforto e testar outras opções, outros negócios pra dar certo. E por último, mas não menos importante, que a vergonha tá bem relacionada a isso, é melhorar a comunicação. Isso também, longe de ser do dia pra noite. Uma coisa que me ajudou bastante a melhorar minha comunicação foi nada mais nada menos que criar o meu canal, né, aqui onde vocês estão assistindo esse vídeo, também criar meu Insta, porque foi muito aos poucos, gente. Eu faço isso o quê? Tirando a pausa que eu dei, deve fazer um pouquinho mais de um ano, desconsiderando toda a pausa que eu dei. Então, assim você consegue falar melhor. Não tô falando que você cria um canal no YouTube agora para treinar sua comunicação. Por que não? Existem diversas formas para você treinar sua comunicação. Então, foi basicamente isso. Óbvio que tem aqueles hacks que você pode testar para te ajudar. Por exemplo, eu tenho que fazer um trabalho, sabe? Às vezes aparecem as pessoas tudo na mesma linha, assim. Eu não sei como vocês fazem, enfim, não sei como é cada plataforma. Na minha plataforma, dá pra eu diminuir os rostinhos das pessoas que estão com a câmera ligada e eu ficar olhando só pro professor. Tipo, eu consigo fixar uma tela específica e aí as telinhas das pessoas me olhando ficam lá pra baixo que eu nem vejo. Isso daí é um hack pra você fazer. Aí você fica naquela, eu nem vou tentar porque vai que eu não consigo, eu nem vou tentar porque vai que eu fracasse, eu nem vou tentar porque vai que me zoem. Mas e se você conseguir? Mas e se você conseguir? Você não tem uma resposta pra isso, entendeu? Tipo, o não você já tem. Qual a pior hipótese que pode acontecer? Começa a pensar mais no lado positivo da coisa e dá a oportunidade de você tentar fazer novas coisas, tentar abrir o microfone da aula, tentar apresentar um trabalho melhor, só tentar. Foi esse o vídeo, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo alguma frase desse vídeo que você falou. Eu tenho que trazer essas frases de efeito porque eu vi que vocês amaram a do último vídeo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar, porque temos vídeos aqui todo segundo, quarto e sábado, 5 horas da tarde. Todo segundo, quarto e sábado, 5 horas da tarde. Tem vários outros vídeos aqui no canal feitos pra você que você precisa assistir antes de sair do YouTube, tá bom? Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.